A oração sombria e poderosa São Miguel Arcanjo, reze nesse momento crucial. No coração da noite, quando a lua lançava sombras sinistras sobre a cidade, um sussurro agonizante permeava o ar frio. Era como se algo ancestral e maligno tivesse despertado, e a única salvação estava nas mãos de quem se atrevesse a invocar um poder inigualável. Contaram histórias sobre o arcanjo São Miguel, um guerreiro sagrado que travava batalhas invisíveis contra forças obscuras. Mas, o que poucos sabiam era que, ao pronunciar a oração dedicada a ele, o invocador poderia atrair tanto bênçãos quanto maldições, um verdadeiro jogo entre luz e escuridão. Naquela mesma noite, Clara, uma jovem destemida, encontrou um antigo grimório empoeirado na biblioteca de sua avó. As páginas amareladas estavam cobertas de figuras grotescas e inscrições enigmáticas. Um misto de curiosidade e medo a consumia. O que aquelas palavras poderiam realmente fazer? Ela hesitou, mas a necessidade de proteção a fez avançar. Enquanto ela recitava as palavras, a energia na sala mudava. O vento uivava do lado de fora, como se a própria natureza estivesse respondendo à invocação. Um frio percorreu sua espinha, e Clara sentiu o ambiente à sua volta se encher de tensão. Estrondos ecoaram, e as velas começaram a piscar freneticamente. O que estava prestes a acontecer? Clara viu uma sombra se formar no canto da sala, uma presença que parecia observá-la. Não havia mais volta. A oração era um convite, e ela não sabia se estava pronta para as consequências. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I the hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you are there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Uma brisa arrepiante passou pela sala, e a sombra começou a tomar forma. Era uma figura imponente, de alma definida e olhar penetrante. Clara sentiu seu coração disparar. Seria o próprio São Miguel? Ou algo ainda mais terrível? A tensão era palpável, e, no fundo de sua mente, ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não tinha como voltar atrás. O que ela havia chamado para sua vida? E que segredos sombrios poderiam se revelar a partir dali? A resposta ecoava nas profundezas da noite, pronta para se desdobrar. Clara estava paralisada. A sombra agora era uma figura imponente, suas características cada vez mais nítidas. Os traços eram nobres, quase angelicais. Ela viu as asas largas e radiantes, mas algo nelas não parecia certo. Eram como a luz do dia envolvidas por uma misturada e sombria neblina. Olhando para o rosto que se desenhava, uma mistura de beleza e temor. Não tenha medo, disse uma voz profunda e ressoante, como trovão distante, mas com um tom suave, quase maternal. Eu sou aquele que defende os fracos e luta contra as trevas. Sou São Miguel Arcanjo. Clara mal pôde respirar, seus pensamentos giravam em uma tempestade. Ela se lembrava das histórias, das advertências, mas estava diante de um poder tão maior do que o que poderia imaginar. Os relatos diziam que invocar o arcanjo era um ato de fé, mas também de grande risco. Você me chamou aqui por um motivo, continuou a entidade. Algo a atinge, algo que você teme, e isso traz a escuridão mais perto. Agora, a figura parecia se distorcer, como a fumaça de uma fogueira que não se apaga. Clara sentiu um frio intenso a tomar conta do ambiente. Sua visão turvou e, por breves segundos, a sala se transformou em um campo de batalha, ecoando gritos, lamentos, e o som de espadas se cruzando. Ela se viu no meio de uma guerra ancestral, seres de luz lutando contra formas grotescas, sombras que se moviam com ferocidade. O que é isso? Clara gritou, desesperada. Sua dúvida? Sua incerteza, respondeu São Miguel. Seu olhar penetrante parecia querer atravessar a alma dela. É essa luta que pode ser sua, se você escolher. Clara não sabia o que escolher.
Uma parte dela desejava que tudo acabasse, mas a outra sabia que um passo para trás poderia significar perigos inimagináveis. Respirou fundo e, com a voz trêmula, perguntou: "O que eu tenho que fazer?" "Você precisa ser forte", disse o arcanjo. Sua oração já foi ouvida. Mas a escuridão também não ficará parada. Você deve aprender a canalizar a luz que está dentro de você. Você precisa se preparar. Antes que Clara pudesse questionar mais, a sala se iluminou com uma luz dourada, mas foi rapidamente ofuscada por uma sombra densa que parecia engolir a essência de tudo ao seu redor. Os objetos na sala começaram a ser puxados para dentro da escuridão, como se a própria realidade estivesse se torcendo. "Lute, Clara!" gritou São Miguel, sua presença agora tão forte que parecia levar a própria energia ao redor dela. Com um impulso inesperado, Clara estendeu as mãos e sentiu uma onda de coragem a invadir. O que estava dentro dela começou a se manifestar, a luz brotava, aquecendo o espaço e iluminando a sombra voraz. Mas era inegável que a sombra também estava se agigantando. Clara presenciava figuras se formarem, rostos distorcidos de medos que ela nunca soubera que tinha. "Você é mais forte do que pensa." A voz do arcanjo ecoava, ressoando dentro dela. Ela se lembrou das histórias de coragem que ouvirá de sua avó, das batalhas que aqueles antes dela havia lutado. Com esse impulso, gritou a oração que havia lido no Grimório, encorajada por um poder crescente. E enquanto recitava, a sombra se contorceu, gritando em uma mistura de raiva e desejo de escapar, mas Clara sentia que não poderia parar. A luz crescia. O que aconteceria a seguir? Sua coragem bastaria para enfrentar o que estava por vir. Ouvindo um eco distante de risadas sombrias, Clara teve certeza de que era apenas o começo de algo muito maior, algo que prometia transcender seu entendimento. Quais seriam as consequências desta batalha? E, mais importante, quem realmente era ela nesse jogo entre luz e escuridão? A luz que emanava das mãos de Clara pulsava intensamente, como um coração que batia em uníssono com sua determinação. Mas a sombra, ainda voraz, reagiu com mais intensidade. Clara podia sentir a tensão no ar, um puxão que a arrastava para uma luta interna, onde não apenas os seres de luz e sombras se confrontavam, mas também os próprios anseios e medos que habitavam seu ser. "Não se deixe consumir!" A voz de São Miguel ecoou como um farol em meio à tempestade. Os rostos distorcidos na escuridão se tornaram mais nítidos, e cada um deles refletia uma parte de sua vida, momentos de insegurança, de tristeza, de dúvida. Clara sentiu um nó na garganta, mas ainda assim, gritou a oração com fervor, cada palavra se tornando um escudo contra o que a cercava. "São Miguel, me fortaleça!" A luz expandiu, iluminando o espaço de forma tão dramática que as figuras na escuridão começaram a se contorcer, como se estivessem em fogo. Gritos de agonia e raiva preenchiam o ambiente, e Clara soube que a luta era real, muito mais do que poderia ter imaginado. Aquela batalha não era apenas sobrenatural, era uma batalha por sua própria alma. E então, em meio ao caos, uma sombra mais imensa emergiu, atraindo toda a atenção. Era como um monstro, com tentáculos negros que se estendiam em todas as direções, buscando prender a luz em seu gélido abraço. Clara sentiu-se abalroada, mas a voz de São Miguel era um raio cortante, guiando-a a concentrar-se na luz. Apenas a luz pode derrotá-lo. "Você tem poder." Clara lembrou-se da sua infância, das noites em que sua avó lhe falava sobre coragem e esperança. O amor, a amizade, todos aqueles que já a apoiaram tornavam-se combustível para seu espírito. Ela fechou os olhos por um breve momento, respirando fundo. O que estava em jogo ali não era apenas sua vida, mas a luz que poderia salvar outros. Com um grito poderoso, Clara emitiu um jato de luz que partiu de suas mãos, atingindo a sombra monstruosa. O impacto foi estrondoso, e a escuridão estremeceu, como se tivesse sido atingida por um trovão. Mas, para seu horror, enquanto um pedaço da sombra se desvanecia, novas formas se erguiam das profundezas, como se seu ato de coragem tivesse também despertado criaturas ainda mais sombrias. Clara piscou, o coração disparado, à medida que o espetáculo de luz e escuridão se desenrolava diante dela. A fragilidade da vitória era aterradora. E logo, como brotos de uma planta venenosa, novas sombras se formavam, cada uma mais ameaçadora que a anterior. "O que eu faço?" gritou Clara,
seu corpo tremendo, quase sucumbindo ao pânico. Mantenha-se firme. Foco na luz. São Miguel permaneceu ao seu lado, sua presença parecendo ser a única âncora em meio à tormenta. Enquanto Clara se preparava para enfrentar a nova onda de escuridão, as risadas longínquas se intensificaram, agora mais próximas, com um tom de triunfo e zombaria. Um medo gélido subiu pelo seu corpo. Ela estava sendo observada, não apenas pela sombra, mas por algo ainda mais maligno. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. Ela sabia que uma escolha precisava ser feita. O que era verdadeiramente a força dela? Luz? Medo? A vontade de salvar? Ou a intenção de fugir? E com essa dúvida ressoando em sua mente angustiada, uma voz familiar surgiu, serena, mas aterradora. Clara, a luz não é suficiente. Você precisa abrir os olhos para o que está por vir. Quem estava falando? Era a última coisa que ela precisava ouvir. A sombra não era o único monstro que ela estava prestes a enfrentar. O que mais a aguardava nas profundezas do desconhecido? Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. A atmosfera havia mudado, como se a própria realidade estivesse em guerra. A luz em suas mãos vacilava, sua força ameaçada pelas palavras ominosas que agora ecoavam em sua mente. Aquela não era apenas uma batalha de sombras, algo mais profundo estava prestes a ser revelado. Quem é você? Clara perguntou, seu tom desafiador misturando-se ao medo. A única resposta que recebeu foi um silêncio ensurdecedor, seguido pelas risadas que pareciam se expandir, ecoando por toda a parte. Desviando o olhar para a sombra crescente, Clara percebeu que ela parecia mais viva do que nunca. As novas entidades que surgiam eram tão grotescas que uma sensação de náusea dominava. Formas humanoides distorcidas, com rostos que refletiam suas inseguranças mais profundas, se apresentavam. Ela podia ver seu próprio reflexo naquelas sombras, olhos apagados, sorrisos quebrados, a dúvida que a atormentava como uma sombra eterna. Em um momento de lucidez, a voz de São Miguel cortou novamente o ar pesado ao seu redor. Você deve aceitar quem você é, Clara. O poder não vem apenas da luz, mas da verdade que você carrega dentro de si. Aquelas palavras ressoaram em seu interior, como uma chave que abria uma porta muito trancada. Clara percebeu que, para ser verdadeiramente forte, precisava confrontar não apenas as sombras que a cercavam, mas também suas próprias fraquezas. O medo que a paralisava se tornava um peso esmagador, mas dentro dela crescia uma fagulha de determinação. Enquanto a escuridão ao seu redor se tornava cada vez mais intensa, ela estendeu as mãos e começou a sentir uma conexão com as sombras. O que antes a apavorava agora parecia quase familiar. Eram partes de sua vida, suas falhas, seus medos, suas cicatrizes. Clara, em vez de se afastar, decidiu abraçá-las. Eu sou mais do que isso! Gritou, sua voz ecoando com um poder inesperado. Eu sou luz e sombra. Eu sou eu. Com essa revelação, a luz em suas mãos começou a pulsar com mais força do que antes. Clara não estava apenas lutando contra as sombras, estava incorporando tudo o que era e transformando isso em força. Ela canalizou suas experiências, suas memórias, cada dor que já havia enfrentado, convertendo tudo em uma energia explosiva. A sombra monstruosa hesitou, seus tentáculos se contorcendo diante da nova força que Clara exibia. Cada criatura que se apresentava diante dela agora parecia recuar, como se tivessem sentido sua resistência. Mas, no fundo, Clara sabia que a batalha ainda não havia acabado. Novas vozes começaram a se levantar na escuridão, uma mescla de sussurros e gritos que pareciam querer desmantelar sua nova confiança. Você nunca vai conseguir. Você é fraca e sempre será. Clara sentiu seu coração acelerar enquanto as sombras se aproximavam, como se buscassem aniquilar sua firmeza. E justo quando ela estava prestes a sucumbir a esse coro de desespero, um brilho ofuscante apareceu em seu campo de visão. Era a imagem de sua avó, com um olhar afetuoso e determinado, como um anjo guardião. Clara, você nunca está sozinha. A luz que você busca dentro de você é chamada amor. O momento de reconhecimento reforçou a luz que pulsava dentro dela. Clara sabia que aquele amor era seu verdadeiro escudo. Mas, antes que pudesse reagir, uma nova forma de sombra irrompeu, maior e mais aterradora que todas as outras.
Nela, identificou uma presença que a fazia suspirar de terror. Lembre-se do que você possui e do que poderá perder. Clara, o desafio estava imposto. A sombra, agora colossal, olhava para ela com olhos que pareciam saber tudo sobre seus medos. Clara fechou os punhos, absorvendo todo o amor que a cercava, mas a pergunta permanecia, pesando em sua mente, até onde ela estaria disposta a ir para proteger o que ama. A sombra colossal avançou, seus olhos fixos em Clara como se observasse uma presa aterrorizada. Ela sentia seu corpo vibrar, cada pulso de luz em suas mãos confrontando um manto pesado de escuridão. As palavras da sombra ecoaram, provocando novas fissuras de insegurança em seu peito. O que você tem a perder? A voz soou como um trovão distante, penetrante e incisiva. Clara, por um instante, hesitou. Era verdade que sua vida estava cheia de escolhas falhas, de instantes que a deixaram marcada. Mas não podia permitir que o medo a dominasse. Sussurros de sua avó preenchiam sua mente, cada palavra uma corda que a amarrava à luz que ainda existia em seu coração. Eu posso perder muita coisa, sim. Ela gritou de volta, sua voz tão firme e ressonante que fez as sombras estremecerem. Mas eu não sou só isso. Eu sou a luta, eu sou a esperança, eu sou o amor. A sombra reagiu com uma risada gutural, uma onda de desprezo que reverberou pela escuridão. Clara podia sentir que, mesmo diante do medo, esse era o momento que definiria tudo. A luz em suas mãos começou a brilhar ainda mais intensamente. Ela se lembrou de todas as pessoas que amava, todos os momentos que a tornaram quem era. Com cada nova lembrança, sua energia se multiplicava. Ela se lançou para a frente, desafiando a sombra colossal. A conexão que havia formado com suas experiências deu a Clara uma força inesperada. As sombras menores começaram a se dissipar, como névoa ao sol. Cada passo que dava parecia drenar um pouco do poder da criatura monstruosa. Você pode tentar me destruir! Clara exclamou, ofegante, seus olhos fixos na escuridão. Mas eu não vou deixar você. Eu conheço meu valor. Assim que essas palavras saíram, um movimento inesperado veio de dentro da sombra. Um tentáculo escuro disparou em sua direção, rápido como um raio. Clara mal teve tempo de reagir. O susto tomou conta dela, e a luz em suas mãos pareceu vacilar, mas foi nesse exato instante que uma força ancestral despertou. O brilho se intensificou, formando uma espécie de escudo ao seu redor. Protegei-a, São Miguel! Clara invocou com toda a força que tinha. Eu estou pronta para enfrentar isso. A luz se transformou, animalesca e feroz, criando uma dança impressionante que desafiava a sombra. Clara sentia que seus sentimentos e medos se entrelaçavam em uma sinfonia poderosa. Ela não estava sozinha. Cada golpe da sombra parecia desferido em um espaço onde amor e luz colidiam. A imagem de sua avó e a presença de São Miguel tornaram-se uma força combinada, empoderando-a ainda mais. E a sombra colossal, mesmo enfrentando um poder crescente, não parecia disposta a deixar Clara em paz. Em meio a uma explosão de energia, sussurros a cercavam, tentando desestabilizá-la novamente. Você não tem mais como escapar, você não pode contar com os outros. Eles vão te deixar. Clara já havia dito a si mesma essas palavras. Ela lutou contra os fantasmas do passado, do abandono e da dúvida que sempre assombrou sua mente. Mas nesse instante, repleta de determinação, ela bradou, não. Eles estão aqui. E enquanto eu tiver amor, lutarei. Diante do desafio, Clara precisou abrir o coração e confrontar o que mais temia. Mais uma vez, as visões de seu passado começaram a se agitar, trazendo à tona suas maiores inseguranças e dores. Um retrato sombrio de seu eu mais vulnerável se destacou entre as sombras. Ouvindo os rosnados da sombra que se agigantava, Clara entendeu que o verdadeiro combate não era sobre derrotar a criatura, mas confrontar as verdades que essa sombra representava. Ouvindo seu próprio coração pulsando, ela se preparou. Seria o que sempre temeu, mas, mais do que isso, seria o que precisava enfrentar. Esticou a mão, pronta para dar o próximo passo. Mas antes que pudesse agir, uma voz ecoou do fundo da escuridão, mais poderosa do que qualquer outra. Está preparada para a verdadeira revelação, Clara?
O que você descobrirá mudará tudo. Uma onda de frio percorreu suas costas, enquanto a sombra colossal recuava, como se estivesse preparando algo ainda mais assustador. Sem saber o que viria a seguir, Clara sentiu o peso da escolha em seu peito apertar. Até onde ela iria para descobrir a verdade? O chão sob os pés de Clara tremeu, e a sombra colossal pareceria crescer, pulsando como um coração sombrio prestes a explodir. O frio que a envolvia não era apenas a pressão da noite, mas uma advertência da verdade que se aproximava. Seu coração batia forte, quase um tambor de guerra, e cada explosão de som parecia ecoar em sua mente. O que você tem a perder? A pergunta reverberou novamente, como uma maré de dúvidas. Clara, com a luz ainda brilhando em suas mãos, sentiu a urgência do momento. Aquela não era apenas uma luta física, era uma batalha de almas. Os olhos da sombra, profundos como abismos, pareciam absorver toda a sua luz. Clara se lembrou da frase de sua avó: a verdade é a única armadura que nunca falha. Era hora de usar essa armadura. Eu tenho a verdade! Gritou, levantando a mão. A luz explodiu, criando uma auréola ao seu redor. Então, ao invés de avançar, ela ficou firme, centrada. Despertar a verdade dentro de si era mais poderoso do que qualquer ataque. As sombras começaram a se agitar, como se estivessem se debatendo contra um mar revolto. A voz profunda ressoou novamente, esta vez com uma tonalidade mais ameaçadora. A verdade? Você irá se decepcionar, Clara. O que você sabe é uma ilusão. Você está prestes a descobrir o que está por trás do seu passado, e não irá gostar. Com um golpe de raiva, um tentáculo escuro atravessou o espaço à sua frente, mas Clara não recuou. Ela se lembrou de cada lágrima que havia derramado, de cada noite de solidão. Não, a sombra não a derrubaria. Em vez disso, ela chamou os rostos de suas memórias. Cada pessoa que havia amado, cada risada compartilhada e cada instante de bondade. A luz não é uma ilusão. Ela gritou. Quando as palavras deixaram seus lábios, um clarão irrompeu, uma explosão de energia que parecia ressoar com o universo. Clara não estava sozinha. A força dos seus sentimentos trouxe à vida a presença de seu avô e dos espíritos que a ajudavam. A luz começou a pulsar ao ritmo do seu coração, vibrando e expandindo como um sol nascente. Mas a sombra não estava disposta a ceder. Em uma manobra traiçoeira, fez brotar uma nova onda de escuridão que avançava em direção a Clara, veloz e silenciosa como morte. Você não consegue controlar a verdade. A sombra rosnou, e Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar. A escuridão começava a engolfá-la, deslizando e se prendendo ao seu corpo como serpentes. É agora ou nunca. Coragem e desespero misturavam-se em seu peito. Ela sabia que se abandonasse a luta, a sombra a consumiria. Clara fechou os olhos, respirou fundo e se permitiu sentir o medo. Ele não iria dominá-la. As mãos dela se acenderam e começaram a brilhar ainda mais intensamente. Eu escolho a verdade! Ela gritou. E nesse grito, entregou-se completamente. A luz se intensificou em um feixe radiante, jorrando do fundo de sua alma. Enquanto a escuridão a cercava, um novo vislumbre surgiu. Clara viu flashes de seu passado, mas desta vez, eram diferentes. Não eram sombras, mas sim figuras amadas, sorrisos e memórias vibrantes fazendo um círculo ao seu redor. A sombra hesitou, confusa, e então, uma risada estrondosa ecoou da escuridão. Você acha que isso é suficiente? A voz agora soava como um eco em um vale profundo. Prepare-se, Clara. A revelação está apenas começando. Clara sentiu sua força diminuindo, mas ao mesmo tempo, uma faísca de resistência acendeu. Uma escolha estava diante dela, e ela sabia que precisava encontrar a verdade, não apenas sobre a sombra, mas sobre si mesma. Com o coração acelerado, Clara percebeu que a verdadeira luta não era apenas contra a sombra, mas contra a escuridão que existia dentro dela. E, enquanto a escuridão pulsava ao seu redor, ela se preparou para um confronto que poderia mudar tudo. O que descobririam as memórias. E mais importante, quem Clara realmente era diante de todo aquele caos. Uma nova onda de trevas avançou, e, no salão da escuridão, a batalha final estava prestes a começar.
As sombras se adensaram ao redor de Clara, como se estivessem tentando tomar forma, se unindo e se contorcendo em um ritmo de desespero. O ar estava pesado, quase sufocante, e ela sentiu a escuridão se estreitando, cercando cada centímetro do seu ser. Seus olhos se abriram, fixos nas memórias que dançavam à sua frente. Cada rosto que se iluminava na sua mente trazia uma lembrança, uma experiência de amor e bondade. Ela viu sua avó, a mulher de olhos brilhantes, cheia de histórias e riso. O sorriso do seu avô, que sempre a fazia se sentir segura. Amigos que a apoiaram, mesmo nos momentos mais difíceis, como anjos sem asas. Lembre-se de quem você é, Clara. A voz de seu avô ecoou suavemente em sua mente. A sombra, agora mais certa de sua força, avançava com uma ferocidade tremebunda. Clara sentiu o medo crescer, mas mais forte do que o medo, havia uma chama ardente de determinação. Era um desejo profundo de descobrir a verdade, de entender seu próprio coração. Eu não vou desistir! Gritou, direcionando sua energia para o centro de sua luz. Com um impulso de coragem, Clara erguia a mão e um novo feixe de luz começou a confluir, irrompendo do fundo de sua alma. O brilho era intenso, quase ofuscante, e a sombra começou a vacilar, suas formas distorcidas perdendo força diante da verdade pura que emanava dela. Mas a sombra não estava pronta para recuar. Com um grito de fúria, uma onda de trevas mais densa surgiu. Clara podia sentir o frio da escuridão faminta se aproximando, tentando puxá-la para dentro de seu abismo. A verdade não pode ser escondida! Clara declarou, sua voz agora firme como uma rocha. A luz em suas mãos aumentou de intensidade, liberando um calor radiante. Com um movimento gracioso, ela estendeu os braços, e a energia começou a pulsar em resposta, como um batimento cardíaco. As figuras amadas em sua memória se uniram a ela, uma corrente de amor e luz que crescia em força. Não quero a luz só para mim, mas para todos. Ela se declarou em voz alta, sentindo suas lágrimas queimarem como pequenas chamas. Nesse instante, uma explosão de luz branca irrompeu do chão, subindo pelas paredes, desferindo contra a escuridão como um vendaval. Clara percebeu que as sombras não eram apenas o que tentavam aparentar. Havia dor lá, um sofrimento disfarçado que também clamava por libertação. Uma última investida da escuridão se aproximou e atingiu Clara em cheio. O impacto quase a derrubou, lançando-a violentamente para trás. Em um instante de desespero, ela se viu no chão, as trevas se arrastando sobre ela, tentando apagá-la. Mas então ela se lembrou. Lembrou da voz da sua avó, dos tesouros que tinha em seu coração. Com a dor pulsando, Clara encontrou uma nova força. Inspirou profundamente, lembrando que a luz não era uma batalha a ser vencida, mas uma escolha a ser feita. Eu escolho lutar! Ela exclamou, colocando toda a sua força na última defesa. De repente, a luz voltou a brilhar, desta vez com um poder renovado, como um sol ressurgente. Clara se levantou, enfrentou a escuridão e, em um movimento final, lançou sua mão para frente, liberando uma onda poderosa de brilho. A sombra gritou, sua forma se contorcendo e se desfazendo sob a pressão da luz. Clara viu uma fissura se abrir na escuridão, revelando um espaço onde passado e futuro se entrelaçavam. Você está prestes a descobrir a verdade sobre você mesma, Clara, e isso a assombrará mais do que imagina. A voz sussurrou, agora próxima e distante ao mesmo tempo. Com um último resplendor de luz, Clara sabia que estava prestes a enfrentar suas maiores verdades. E a escuridão poderia não ser sua única inimiga. As perguntas começavam a se formar na mente dela. O que mais poderia estar escondido nas profundezas daquela sombra? Clara respirou fundo, em meio à escuridão e à luz. E assim, determinação pulsando em seu coração, ela se lançou adiante, pronta para revelar os mistérios que habitavam seu ser. A luz se expandiu ao redor de Clara, criando uma barreira vibrante que refletia e refractava as sombras que ainda tentavam se agarrar à sua essência. O calor que emanava dela era não apenas uma proteção, mas um chamado à vida, um canto vibrante que ecoava em seu interior, pulsando como um coração reanimado. Mas mesmo no momento mais intenso de luz, Clara sentia um frio na espinha, como se o tempo e o espaço em volta dela estivessem se contorcendo. Ela fechou os olhos por um breve instante, concentrando-se na sensação reconfortante de sua luz.
A presença familiar de sua avó surgiu em sua mente, como um farol numa noite escura. Mas havia algo mais, uma voz que sussurrava de dentro da fissura aberta. O hesitar de Clara poderia custar-lhe a liberdade, então ela decidiu seguir adiante, movendo-se em direção àquela nova percepção. Ao se aproximar da fissura, o ar ao seu redor começou a vibrar, como se estivesse carregando segredos séculos guardados. Ao olhar mais de perto, viu que não se tratava apenas de sombras, havia formas indistintas que pareciam flutuar, sussurrando, chorando e clamando. Criaturas que a escuridão havia aprisionado, perdidas entre o lamento e a esperança. Clara sentiu um forte impulso de ajudá-las. Eu não posso deixá-las assim, declarou, sua voz ressoando com a força de muitas gerações. Com a luz que emanava de seu ser, ela estendeu a mão para as figuras nebulosas, que começaram a se agitar. Liberte-nos, eles pareciam implorar. Clara podia ver a dor estampada em seus rostos desfigurados pela escuridão. Mas o que era preciso para libertá-las? A grana da verdade surgia em sua mente, pesando como uma âncora. De repente, uma sombra mais forte avançou, fechando a fissura à sua frente. Esse movimento a fez estremecer, mas a determinação começaram a se solidificar dentro dela. Eu não vou deixar que esse tormento continue, gritou, e seu coração a guiou a uma compreensão profunda que não sabia que possuía. Clara focou toda a sua energia na luz que pulsava dentro dela. Se a minha luz é minha verdade, então que ela ilumine não apenas a mim, mas todos que estiverem dispostos a se libertar. À medida que ela canalizava sua força, uma onda de luz irrompendo pela fissura. Neste momento, ela viu vislumbres de sua própria vida, de todos os desafios, alegrias e amores. Tudo que a moldou como pessoa. A linha entre a clara e a sombra ficou tênue, e uma força frescura tomou conta dela. Clara sentiu suas raízes se aprofundarem, como se estivesse ligada a uma árvore ancestral, absorvendo o poder da terra e da história de sua linhagem. A escuridão a olhou, uma força dominadora que fazia as trevas parecerem mais densas. Mas o chamado da luz que emanava dela era diferente agora, não apenas uma defesa, mas uma oferenda ao coletivo, aquelas almas aprisionadas que esperavam por redenção. Elas flagraram seu olhar e a partir deste olhar, um fio de esperança brotou. Mas, em meio a essa luta existencial, Clara ouviu um eco distorcido, uma voz familiar que parecia desvanecer a claridade em suas ideias. Você não pode salvar todos e a descoberta da verdade pode trazer a dor mais profunda. A preocupação a envolveu como um manto pesado, enquanto ela lutava entre fazer o que era certo ou o que poderia preservar seu próprio eu. Antes que pudesse se convencer a agir de forma diferente, a sombra ergueu a voz, poderosa e cheia de desespero. Se você escolher libertá-las, estará sacrificando a própria essência. O que ela decidiria agora poderia mudar não apenas sua vida, mas também o curso das almas que tinham se perdido nas trevas. Clara respirou fundo, sentindo a pressão da escolha pulsando em seu peito. O que era mais valioso? A verdade ou o conforto da escuridão? E antes que pudesse responder, um relâmpago de luz e trevas se chocou ao seu redor, como se o próprio universo aguardasse sua decisão. O destino de Clara estava prestes a ser decidido, e a verdadeira batalha entre luz e sombra estava apenas começando. Seria possível abraçar a luz sem se perder no caminho? Clara estava pronta para enfrentar o próprio abismo dentro de si. Mas, até onde ela estava disposta a ir? A resposta se aproximava, mas agora, a luz exigia um sacrifício. A explosão de luz e sombra criou um vórtice ao redor de Clara, fazendo-a flutuar em meio ao caos. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ela sentia a tensão se acumulando em seu interior, como um arco prestes a se romper. Todos os sussurros e lamentos estavam se intensificando, e o ar começou a pulsar, ressoando com uma energia quase palpável. Clara estava à beira de um precipício, onde a escolha não era apenas sua, mas de todas aquelas almas aflitas. Eu não posso falhar com vocês. A determinação ecoou em seu ser, mas a voz familiar ainda a assombrava, como uma sombra teimosa, sempre presente. De repente, uma das figuras nebulosas se destacou das demais, avançando em direção a Clara. Era uma mulher, seus olhos refletindo a dor de uma eternidade em trevas. Ao entrar em contato com a luz de Clara, uma conexão elétrica foi instantânea.
A mulher parecia ansiosa, quase como se quisesse falar, mas nenhum som saiu de sua boca. Se você se sacrificar, Clara ousou, é um novo caminho de esperança. Mas a sombra que observava a cena não estava disposta a deixar a luz prevalecer. Uma risada profunda e vexatória ecoou ao redor, transformando o ar em um turbilhão de desespero. Você realmente acha que pode salvar todos? A luz que você busca é uma ilusão. O sacrifício que você vai fazer não será pela liberdade deles, mas para se tornar uma sombra como elas. A escuridão desafiou, e Clara sentiu um golpe gelado de insegurança. Era um jogo sutil, e Clara sabia que sua escolha poderia arruinar não apenas a si mesma, mas a todos que buscavam redenção. No entanto, a conexão com a mulher a enchia de coragem. Algo em seu olhar a incentivava a seguir. Se eu não fizer isso, a escuridão vencerá. Não posso deixar que isso aconteça, ela afirmou. Com essa decisão, Clara sentiu a energia se intensificar dentro de si, como uma erupção de lava pronunciando uma transformação. E, aos poucos, as figuras ao seu redor começaram a se agrupar, buscando a luz com fervor, quase como se sua presença fosse uma âncora em meio ao caos. Era como um concerto de almas cantando uma canção de libertação. Mas a sombra, por sua vez, cresceu em resposta. Um bloqueio se formou, tentando separar Clara daquelas almas atormentadas. Ela lutou contra essa pressão, seu coração batendo forte, cada batida soava como um tambor de guerra. E então, no momento mais crítico, a sombra se materializou, ganhando uma forma grotesca, uma paródia do que um dia poderia ter sido humano. O sacrifício que você está prestes a fazer não traz luz, apenas mais escuridão. Você é tola por acreditar que pode remediar o inextricável. Usando a voz da própria avó de Clara, a sombra zombou dela, e a dor daquela lembrança passou como um relâmpago. Clara se viu paralisada, a dúvida consumindo. O que seus sentimentos realmente significavam? E se, ao tentar salvar as almas aprisionadas, fizesse uma escolha que a levasse à própria condenação? O que você realmente quer? Você é a luz ou a escuridão? Sussurrou a mulher nebulosa, um apelo genuíno em seu olhar. Naquele instante, Clara percebeu que sua luta não era apenas contra uma sombra externa, mas também contra a escuridão que estava dentro dela mesma. De repente, a escolha se transformou em um clarão de compreensão. Ela precisava encarar sua própria dor e os medos que a cercavam. Eu admito. Estou assustada, mas não vou desistir. Gritou Clara, e a intensidade de sua luz expandiu, iluminando mais do que nunca. O resultado foi imediato. As figuras ao seu redor começaram a se transformar, a escuridão que as envolvia se dissipava aos poucos. Uma onda de cor e esperança surgiu, mas a sombra imediata se intensificava, enfurecida. Você não pode sair ilesa desse confronto. Clara respirou fundo, sentindo a força do universo ao seu redor. O sacrifício que ela estava prestes a fazer poderia não ser apenas o seu, mas uma verdadeira iluminação na escuridão. E quando ela começou a perceber o que significava verdadeiramente abraçar a luz, a sombra atingiu sua forma mais grotesca. A batalha estava longe de acabar, mas Clara tinha que decidir. O que ela faria agora no clímax desse confronto, enquanto a linha entre a luz e a sombra se tornava cada vez mais tênue? Clara sentia o coração pulsar freneticamente, arrepios percorriam sua espinha enquanto olhava nos olhos da sombra. A batalha entre luz e escuridão alcançara um ápice aterrador. As marcas de seu passado se apresentavam, mas agora ela dispunha de uma força interna que pouco a pouco despertava. Com a mão erguida, a luz começou a brilhar mais intensamente, formando uma barreira contra a escuridão descontrolada. Eu conheço a verdade! Gritou, sua voz cheia não só de medo, mas de determinação. O que a sombra tentava apagar não poderia ser esquecido, as memórias, o amor, as conquistas que teceram a tapeçaria de sua vida. Essas lembranças estavam entrelaçadas em seu ser como um escudo de proteção. A sombra grotesca hesitou por um momento diante do brilho ofuscante que emanava de Clara. Ela então, de forma calculista, atacou com um rugido, tentando desestabilizar a jovem. Um tentáculo escuro se lançou sobre ela, mas Clara estava pronta. Com os olhos fixos na sombra, ela lembrou-se de tudo o que enfrentou, de cada lágrima e de cada sorriso. Eu não sou só luz. Eu sou também sombra.
Mas hoje, eu escolho a luz. Clara conclamou, com um grito que ressoou por toda a caverna de escuridão. No mesmo instante, uma onda de luz explodiu de seu ser, aproveitando a energia acumulada em cada trajetória de sua vida. Era como se houvesse um sol dentro dela, e a luz se espalhou como um incêndio, incinerando a escuridão. As criaturas sombrias ao redor começaram a se agitar, confusas, os rostos antes distorcidos passando por uma transformação. Clara pôde perceber os ecos de dor que habitavam aquelas almas. Era um momento de compaixão que acordava em seu interior. Se fossem libertadas, poderiam também encontrar a luz. Eu não estou lutando sozinha. Clara gritou em um exato momento de clareza e entendimento. O amor por aqueles que a rodeavam e a necessidade de libertá-los tornavam-se o combustível que a lançava adiante. Ela estendeu as mãos para as almas perdidas. Mas a sombra não se entregaria sem lutar. Uma nova onda de trevas se formou, mais densa e ameaçadora. Clara hesitou por um instante, sua força estava se esgotando. A voz da sombra retornou, agora provocativa. Você está disposta a sacrificar sua própria essência por eles? Seja avisada, a luz que você busca não pode salvar a todos, e você deixará de existir. O desafio ecoava em sua mente, pesado e enganoso. Clara lembrou-se da imagem da sua avó e dos muitos momentos em que o amor mostrou ser mais forte que a dor. Foi nesse instante que Clara entendeu seu verdadeiro propósito. Essa era a luta não para vencer, mas para aceitar. Se eu não for eu mesma, quem sou? Perguntou, contemplando a sombra através de seus medos e incertezas. Mas se decidir amar, não importa o custo, minha luz será minha verdadeira vitória, e nessa entrega, tudo ao seu redor começou a mudar. Ela fechou os olhos e permitiu que a luz e a sombra convivessem dentro dela. A luz, ao invés de repelir a escuridão, concentrou-se nela. A conexão entre Clara e as almas perdidas se fortaleceu, e a verdade começou a brilhar ainda mais. Para cada um de vocês, eu ofereço minha luz. Clara proclamou, sua voz firmemente ressoante. Desde sua infância até os dias de hoje, cada memória iluminava e cada sombra se tornava um eco de libertação. Com um último esforço, Clara lançou toda a luz que possuía em um feixe luminoso. O impacto foi eletrizante, a sombra colossal se dividiu, um grito de agonia ecoou, enquanto as formas sombrias começavam a desaparecer, como vapor sob a luz do sol. E então, no clímax desse confronto, tudo ficou em silêncio. Clara caiu de joelhos, exausta, mas sentindo a paz preencher seu ser. A sombra que antes a oprimia fora desfeita, deixando apenas um espaço de luz e amor em seu lugar. Ao abrir os olhos, Clara viu as almas perdidas se elevando, recuperando a forma e o brilho que haviam perdido. Eram rostos de pessoas que conheceu, outras que não, mas todas reconheciam a luz que ela agora irradiava. Obrigada! Ecoou no ar, vozes se misturavam, celebrando a liberdade. Clara sorriu, finalmente entendendo que havia vencido, mas não apenas por si mesma. Ela havia resgatado algo maior, a esperança que se esconde nas profundezas da luta. O sol despontava no horizonte, e o calor de um novo dia a envolveu. Agora, Clara era um farol em sua comunidade, uma luz que poucos conseguiam compreender, mas que oferecia segurança e a afirmação de que, mesmo nas noites mais sombrias, o amor e a verdade sempre prevalecerão. Esse era o legado que a sombra nunca poderia apagar. E, enquanto Clara olhava para o futuro com olhos esperançosos, ela sabia que sua jornada havia apenas começado. A realidade era que, para cada luz, havia uma sombra que necessitava de compaixão e entendimento. A missão de Clara não terminara. A cada dia, ela teria o poder de escolher, não só pela busca de mais luz, mas também para resgatar aqueles que ainda se perdiam nas trevas. E você? Está pronto para se juntar a essa luz? Então, faça parte desta jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para garantir que essas histórias cheguem a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa apoiar o canal mostrando seu amor e fazendo parte dessa comunidade maravilhosa. Não espere nem mais um segundo, cada ação importa.